Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental 8º ano. Aula 7, tópico 2, grau de um monômio. E tópico 3, grau de um polinômio. Ensino Fundamental 8º ano. Aproveite e inscreva-se aí no meu canal no YouTube. Vamos à aula. Tópico 2, grau de um monômio. Grau de um monômio é a soma dos expoentes de todas as variáveis, as letras, que formam a parte literal do monômio. Exemplo: o monômio 9x ao cubo y à primeira tem grau 4, pois o expoente do x é 3 e o do y é 1. Então, eu tenho aqui 3 mais 1 igual a 4. Lembrando que aqui em cima do y, quando não aparece, é o expoente 1. Então, vamos a alguns exemplos aí. Então, exemplo aqui 2. Escreva o grau dos monômios. Então, aqui eu tenho o item A, 3A ao quadrado, B à quinta. Conforme o exemplo 1 ali em cima, a gente tem que somar os expoentes das partes literais aqui desse monômio. Então, eu pego 2 mais 5, somo isso dá 7, vai ser o grau aqui desse monômio. Daqui, 7. 8x, a primeira, né? Então, aqui tem grau 1 apenas, né? Então, vamos lá. Item C, menos 7y, a primeira também. Então, aqui também, grau 1. Item D, 9x ao quadrado, y a primeira. Então, aqui eu tenho 1. Então, eu tenho 2 mais 1, que é igual a 3. Então, esse monômio tem grau 3. Aqui. Item E, 3xyz. Então, xyz, x primeira, y primeira, z primeira. Somando os 3, isso dá grau 3, certo? F, menos 8x ao quadrado, y a primeira, z a primeira, b a quinta. Somando tudo, 2 mais 1, mais 1, mais 5, isso é igual a 9. Então, esse monômio tem grau 9. Na G, eu tenho menos u a primeira novamente. Então, aqui tem grau 1. E na H, eu tenho 3m ao quadrado dividido por 5. Então, m ao quadrado. Então, aqui o grau é 2. Tá? Então, isso é o grau de monômio. Agora, vamos para a aula, o tópico 3. Grau de um polinômio. Grau de um polinômio é o grau do termo algébrico de maior grau do polinômio. Exemplo: o polinômio 2x ao quadrado mais 5x à primeira menos 4x ao cubo tem grau 3, pois o termo algébrico de maior expoente é o 4x ao cubo e o seu expoente é o 3. Então, eu tenho aqui um trinômio, né, onde o primeiro termo, a parte literal está elevada ao quadrado, 2. O segundo termo está elevado a 1. E o terceiro termo está elevado ao expoente 3, ao cubo. Então, como eu tenho que olhar qual é o grau do maior termo aqui desse polinômio, no caso aqui é o 3, é o terceiro aqui, 4x ao cubo, então ele tem grau 3. Vamos a outros exemplos aqui. Olha aí, deu o grau dos polinômios. Item A, 5x ao quadrado menos 3y. Olha lá, isso é um binômio, tem dois termos, né? Então, o primeiro termo é x ao quadrado, tem grau 2. O segundo aqui tem grau 1, né? Então, um tem grau 2 e o segundo tem grau 1. Então, eu pego o maior grau, o maior grau é do primeiro termo, então o grau é 2. No item B, eu tenho 7a ao cubo mais 2a à primeira. Então, eu tenho aqui 3 e 1 como expoente. Então, o maior é o 3. Então, o grau aqui, desse binômio também vai ser 3. Aqui no item C, eu tenho um trinômio. Eu tenho o primeiro termo, o segundo termo e o quarto. Eu tenho que descobrir o grau desse primeiro termo, o grau desse segundo e o quarto para saber qual é o maior. Então, olha lá. Nós fazemos as continhas dos expoentes, 2 mais 1 mais 3, 2 mais 1 mais 3, 6. Então, aqui tem grau 6. Aqui eu tenho
7x ao cubo y à quinta, então eu tenho 3 mais 5, isso é 8, então aqui eu tenho grau 8 e aqui eu tenho grau 1, né? Ó. Então, qual é o maior grau? É esse aqui que é 8, né? O segundo termo. Então, resposta grau 8. Então, esse polinômio aqui tem grau 8. No item D também é um trinômio, ó, são 3 termos, eu tenho que descobrir o grau de cada um para saber qual é o maior. Então, 3A a primeira, grau 1, 7A ao quadrado B, olha aqui, somando 2 mais 1 deu 3, grau 3, e esse daqui também é 3, né? Então, 3, aqui deu grau 3, aqui grau 3 e aqui grau 1. Então, o maior grau é o 3, né? Aqui repetiu e aqui os dois têm maior grau aqui, tá? Mas não importa, tá? É um só que pega, então é grau 3 apenas. No item E também é um trinômio, novamente vamos somar aqui, né? Primeiro termo, ó, 1 mais 3, 4, então grau 4. O segundo termo, 5x ao quadrado, 2y à quarta, 2 e 4, 2 mais 4, 6, então tem grau 6. E aqui, somando 1 mais 1, ó, tem grau 2. Então, grau 4, 6 e 2, então esse é o maior, grau 6, então esse polinômio tem grau 6. Então é isso, pessoal, tá? Aproveite aí, inscrevam-se no meu canal aí no YouTube, tá? Assista aí a outros vídeos, tá ok? Dá um like aí, se vocês gostaram, tá certo? Comentem. E é isso. Até uma próxima aula.